Saudações fraternais a todos. O vídeo de hoje eu quero dedicar a uma família lá na cidade de Araras, interior de São Paulo. Evandro Barbosa Lima me discipulou, me apacentou por 2 ocasiões, a quem eu tenho toda admiração. Obrigado, Vandinho. Pois bem, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer que os homens, as crenças, elas se dividem em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo do ateísmo. O ateísmo não crê em Deus. O segundo grupo é o grupo do panteísmo. O panteísmo crê que tudo é Deus. O terceiro grupo é o grupo do monoteísmo. Monoteísmo é o que crê que só existe um Deus. E o quarto grupo é o grupo do politeísmo. Politeísmo são os que creem que existem vários deuses. Nós cremos na Trindade, por isso somos trinitarianos. Os que creem na unicidade de Deus são os unicistas. Unicidade de Deus é uma doutrina herética. Os unicistas creem numa só pessoa. Nós, trinitarianos, cremos em 3 pessoas na divindade. A Bíblia tem linguagens figuradas. Por exemplo, antropomorfismo. Antropomorfismo é o conceito que Deus usa a linguagem humana, as formas física humana para ele se identificar com o homem. Assim também como ele usa outra linguagem chamada zoomorfismo. Zoomorfismo é a linguagem que Deus utiliza o aspecto físico dos animais. Por exemplo, no Salmo 91 diz que Deus tem pena e tem asa. Ele está usando uma linguagem zoomorfismo ou zoomorfia, porque são linguagens da terra e ele utiliza para que o homem possa entender ele na sua divina revelação. Jesus, quando ele estava falando com Nicodemos, ele começou a falar com Nicodemos e Nicodemos não estava entendendo nada. Aí Jesus disse: eu estou falando das coisas terrenas, Nicodemo. Tu não me entendes? Imagine se eu falar dos mistérios de Deus, do céu. Vamos lá. Deus é uno e Deus é trino. Ele é uno em substância, poder, glória e majestade. Ele é uno. Deus é trino em pessoas. São 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são 3 deuses. É um Deus só. Deus é trino e Deus é uno. Deus é triuno. Nenhuma das 3 pessoas é a outra. Cada uma dessas pessoas possui a sua própria identidade. E cada uma possui a sua própria personalidade. Sendo que a divindade pertence a cada uma das 3. E cada uma das 3 pessoas pertencem à divindade. Nota de rodapé: não existe 2 nem 3 divindades. É uma divindade só. As 3 pessoas pertencem a divindade única. Não existe 3 divindades. É uma divindade só. Cada uma das 3 pessoas pertence à única divindade.
De maneira alguma existe três deuses, senão um só. São três pessoas distintas. São três pessoas distintas. E harmonicamente, uma não entra no campo de atuação da outra. É a tríplice manifestação de Deus. É o modo soberano da sua existência, sem nunca serem três deuses. E tem mais. Nenhuma delas é subordinada à outra. De forma mais clara, a obra do Pai foi mais notável no Antigo Testamento. A obra do Filho foi mais notável nos Evangelhos. E a obra do Espírito foi mais notável e é mais notável nas epístolas. Mas isto não significa dizer que o Espírito não atuou no Antigo Testamento. Isso também não significa dizer que Jesus não atuou no Novo Testamento e nem o Pai atua nas epístolas. Tudo isto, todo este campo de atuação é de forma harmônica e soberana. A atuação primordial de Deus Pai foi na criação. A atuação primordial do Filho foi na redenção. A atuação primordial do Espírito Santo é na regeneração e na santificação. Mas preciso dizer que o termo, o vocábulo Trindade não consta no cânon sagrado. Por alguns motivos, dentre eles é que o cânon sagrado fechou no ano 94 da era cristã. Embora o termo Trindade tenha origem na língua grega, trias, ela foi transliterada para o latim e traduzida para o nosso português como Trindade. Mas, repito, não consta no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia Sagrada, este vocábulo. Digo mais, assim como o termo eletricidade nem gravidade consta na Bíblia, nem por isso a eletricidade não existe e nem por isso a gravidade também não existe. Esses falsos ensinamentos dos unicistas, eles querem derrubar a doutrina trinitarianista, que é a doutrina da Trindade. Eles dizem e alegam que a Trindade surgiu com Tertuliano e Atanásio. Mas isso não é verdade. O que aconteceu foi que Atanásio e, consequentemente, Tertuliano e posteriormente Atanásio, eles juntaram as peças. Era como se fosse um grande mosaico, essa doutrina da Trindade, um grande mosaico, e eles juntaram as peças para que nós pudéssemos entender esta doutrina tão preciosa, a doutrina da Santíssima Trindade. Devemos estar prevenidos contra estes torpes ensinamentos que teve origem lá atrás na história da igreja, no arianismo e no modalismo. Os unicistas acreditam que só existe uma pessoa na divindade. Era como se Deus colocasse a máscara do Pai, ora colocasse a máscara do Filho e ora colocasse a máscara do Espírito. Mais ou menos assim o nó que dá na cabeça deles. Embora o vocábulo, conforme eu falei, não se encontra no texto sagrado, ou seja, no cânon sagrado, a Bíblia tem referências em abundância, referindo as três pessoas. A Bíblia fala desde a criação do Gênesis até o Apocalipse, mencionando as três pessoas da Trindade. Por exemplo, as três pessoas aparecem
na bênção sacerdotal de número 6. As 3 pessoas aparecem nos profetas. As 3 pessoas aparecem na doutrina de Jesus. As 3 pessoas aparecem no batismo de Jesus. As 3 pessoas aparecem na bênção apostólica. As 3 pessoas aparecem nas epístolas. E as 3 pessoas aparecem no Apocalipse. E para finalizar, as 3 pessoas também aparecem no ato do cerimonial do batismo nas águas. A doutrina da Trindade nos faz entender que o Pai está assentado no alto e sublime trono lá na eternidade. O Filho está assentado à sua destra e o Espírito Santo está entre nós, fazendo a sua obra da regeneração e da santificação. Vamos ensinar também, é um mandamento. Que Deus abençoe você, sua casa, sua cidade e o seu país.